O anúncio da primeira dupla de pilotos da Cadillac foi muito além da confirmação de que Sérgio Pérez e Valtteri Bottas estarão em seus carros em 2026. O The Race conversou com os donos da equipe Cadillac, com o diretor da equipe e com Pérez e Bottas. Aqui está tudo o que apuramos. Tanto Pérez quanto Bottas voltarão à Fórmula 1 após um ano de ausência, mas em circunstâncias diferentes. Bottas se manteve envolvido como piloto de testes e reserva da Mercedes. Pérez preferiu passar um tempo em casa após um último ano desgastante com a Red Bull, que terminou com ele sendo pago para deixar a equipe 2 anos antes do fim de seu contrato. A Cadillac se convenceu rapidamente com a análise do último ano de Bottas com a Sauber, em 2024, concluindo que ele ainda tinha a capacidade e o desejo de ser útil. Pérez sempre foi uma das opções da Cadillac, mas a queda de desempenho e a saída da Red Bull deixaram algumas dúvidas e um certo ceticismo nas proprietárias da equipe, a General Motors e a TWG Global. Dan Tauris, CEO da Cadillac Fórmula 1, disse que também houve muito questionamento interno sobre o tempo que Pérez ficou parado. Além de discutir em detalhes com Pérez essa situação, a Cadillac chegou a procurar pessoal da Red Bull para entender tudo o que ele passou. Ao final, Tauris disse que eles não poderiam estar mais satisfeitos com o que encontraram e que Pérez superou as expectativas quando eles conversaram cara a cara. Além disso, o que aconteceu com seus sucessores ajudou a solidificar a visão de que o problema era da Red Bull, não de Pérez. O substituto de Pérez, Liam Lawson, se saiu mal e foi dispensado após 2 corridas. E desde então, Yuki Tsunoda não tem convencido. Pérez insiste que está ansioso para voltar à Fórmula 1 e não tem nada a provar. Como ele disse, seus sucessores na Red Bull marcaram apenas 7 pontos, o que basicamente significa eles provaram meus argumentos. Enquanto Tauris admitiu que a Cadillac precisava ter certeza do desejo de Pérez de voltar à Fórmula 1 e de sua crença no projeto, Bottas foi um alvo muito mais fácil, já que estava na pista todos os fins de semana. Mas há uma complicação. Bottas tem obrigações com a Mercedes. Ele não está lá apenas para fazer vídeos descontraídos para a mídia social. Além de ser piloto reserva, a Mercedes elaborou um cronograma de testes com base na disponibilidade dele. Essa transição ainda não foi resolvida. Tauris diz que ainda estão resolvendo alguns detalhes e que não está decidido quando o trabalho dele mudará da Mercedes para a Cadillac. Mas não deve haver muita resistência. Bottas já foi apresentado à mídia e falou da sua mudança para a Cadillac de uma forma muito amistosa. No comunicado de imprensa da Cadillac, Bottas e Tauris agradeceram a Mercedes por seu apoio. E em uma coletiva de imprensa, o diretor da equipe, Graham Loudon, fez questão de agradecer novamente a Mercedes e a Toto Wolff. Mas tudo indica que Bottas vai terminar o ano como piloto reserva da Mercedes. E mesmo que isso não bloqueie inteiramente sua cooperação, ela vai ser um pouco limitada. Se o envolvimento total de Bottas ainda deve demorar, Pérez pode começar imediatamente. Isso significa visitar a fábrica, participar de corridas no simulador e até mesmo fazer algumas corridas na pista em um carro antigo no final do ano. Embora não haja Cadillacs antigos para realizar esses testes, é possível utilizar um carro de um rival, desde que tenha pelo menos 2 anos de idade. Pérez falou por alto em testar com um carro de Fórmula 1 este ano, e Loudon confirmou que eles farão testes com carros reais neste ano, mas trabalhando com outra equipe. A expectativa é que a Cadillac recorra à Ferrari, sua fornecedora de motores, para usar um carro de 2022 ou 2023. Ela já está simulando fins de semana de grandes prêmios completos, mas isso aumentará a coleta de dados e ajudará a equipe a se conhecer e a se acostumar ao mundo real. Mesmo que seja com carro de outra equipe, há outros benefícios nesses testes, como fazer Pérez voltar à forma. Como era de se esperar, é nítido o entusiasmo que tanto Bottas quanto Pérez têm pelo projeto. Mas nenhum dos dois está fingindo que espera o mesmo sucesso que tiveram na Mercedes e na Red Bull. Eles, obviamente, serão bem remunerados e há a perspectiva de um relacionamento de longo prazo com grandes marcas americanas, além da possibilidade de se integrarem ao programa de carros esporte em Le Mans no futuro. Mas tanto Bottas quanto Pérez gostam da ideia de ajudar a construir uma equipe do zero.
Pérez precisou tirar uma folga da Fórmula 1 para processar sua saída da Red Bull e redescobrir a paixão pelas corridas, e sente que essa aventura lhe trará algo que voltar a correr por uma equipe do pelotão do meio não traria. Bottas sabe que terá uma montanha de trabalho, mas é exatamente por essa razão que ele quer fazer parte disso, para, como ele diz, colocar as mãos na massa com a equipe. Eles sabem que a Cadillac estará em uma posição muito difícil no primeiro ano, e Bottas disse mais de uma vez que Loudon deixou muito claro que seria um começo difícil, mas eles estão se concentrando mais no progresso possível e nos seus papéis na realização desse projeto. A questão dos pilotos americanos tem acompanhado o projeto da Cadillac desde quando ele era uma proposta liderada pela Andretti. Havia várias opções, já que a coproprietária da Cadillac Fórmula 1, a TWG Global, é dona da equipe Andretti de Fórmula Indy. Isso lhe dá acesso a Colton Herta e Carl Kirkwood, dois pilotos vencedores. Jack Crawford, o júnior da Aston Martin que está lutando pelo título da Fórmula 2, era uma outra opção. Mas embora Tauris tenha dito que um dos objetivos da Cadillac é garantir um caminho para mais americanos entrarem na Fórmula 1 e que ela trabalhará nisso, a equipe não considerou pilotos americanos como candidatos realistas para essa fase inicial, nem os jovens pilotos que ela consultou. De acordo com Tauris, houve concordância unânime na prioridade à experiência e à decisão de contratar dois pilotos comprovados. Todos os comunicados enfatizam muito a influência que Pérez e Bottas terão no desenvolvimento da equipe e do carro. Tauris apontou a experiência, liderança e aptidão técnica deles como os ativos de que a equipe precisa, enquanto o chefe da General Motors, Mark Rose, enfatizou bastante o aspecto de desenvolvimento. Rose chegou a afirmar que as avaliações deles no desenvolvimento do carro serão um marco nos livros da história da Cadillac. Há duas vertentes claras na narrativa da Cadillac que emergem à medida que partes diferentes da equipe decidem o que priorizar. Uma equipe de propriedade da GM, uma verdadeira equipe de fábrica, que enfrentou muitos obstáculos para chegar ao grid, não tem como evitar as mais altas expectativas. Portanto, a mensagem da Cadillac é, sem nenhuma surpresa, grandiosa e carrega um pouco da pompa americana em alguns pontos. Tauris chamou a divulgação dos pilotos de mais do que apenas um anúncio da dupla. É o início de um novo e audacioso capítulo no automobilismo americano. Rose diz que estamos construindo uma base para o automobilismo americano que será um legado extraordinário para a Cadillac, para a GM e para o esporte. Mas nada disso vai acontecer tão cedo. No próximo ano, a Cadillac provavelmente estará no fundo do grid. Ninguém da equipe espera fazer o que fez a também americana Haas, que marcou pontos em sua estreia. Esses sentimentos grandiosos são muito vagos, já que traçar um cronograma seria imprudente. E a esperança de que a longo prazo esse projeto será ótimo e bem-sucedido está sendo equilibrado por Loudon, que conheceu na primeira pessoa quão difícil é a Fórmula 1. Loudon foi CEO da equipe Virgin Marussia Manor, que esteve na Fórmula 1 de 2010 até 2015, e está alertando que os primeiros anos serão muito difíceis, o que é compartilhado pelos dois novos pilotos da Cadillac. Há uma tonelada de trabalho a ser feito até o início de 2026, tanto que a equipe não mostrará seu carro até fevereiro, após a primeira semana de testes em janeiro, o que poderia ser entendido como a Cadillac precisar de todo o tempo possível para entrar na pista pela primeira vez. O que parece mais encorajador é o projeto do motor, planejado para estrear em 2029. Rose disse que está no caminho certo e sugeriu que as unidades que estão rodando nos bancos de testes já são maiores e mais completas. Tauris foi bastante otimista sobre a saúde geral do projeto. Ele afirmou que o desenvolvimento do motor, liderado por Russell Blind, está mais adiantado do que se imagina. É raro um fabricante estar satisfeito com o progresso do seu motor. Na melhor das hipóteses, o trabalho da GM está realmente indo muito bem. Na pior das hipóteses, eles estão subestimando o quanto precisam fazer ou não atingiram as metas iniciais. Seja qual for o resultado, Tauris elogia a rapidez da consolidação dessa empreitada e se diz muito satisfeito com o progresso.
Uma especulação recente é se a GM estaria interessada em contratar o ex-chefe da Red Bull, Christian Horner, mas isso foi enfaticamente desmentido. Tauris negou qualquer interesse e desmentiu eventuais conversas com o ex-diretor da Red Bull. Embora haja expectativas de que Horner tente voltar para a Fórmula 1, o projeto da Cadillac nunca foi uma opção. Ele provavelmente exigiria controle total e talvez uma participação acionária na equipe, mas isso não se encaixa na maneira como a GM e a TWG montaram a equipe. Tauris foi claro ao responder que Loudon tem 100% de apoio, crença e respaldo da Cadillac, que ele tem sido fundamental na criação da equipe, na sua aprovação pela FIA e pela Fórmula 1 e no recrutamento, sem falar em como ele foi importante na seleção e na contratação de Pérez e Bottas.